pessoal do sexto ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos estudar frações e divisões com os números decimais, com os números com vírgula. Então, nós vamos ver aí várias observações para poder fazer essas continhas quando aparecer a vírgulazinha aí no meio delas. Vamos começar aí. Quociente com vírgula. Quando o resultado de uma divisão dá número com vírgula. Vamos ver o primeiro exemplo. 34 dividido por 5. Gente, 3 não vai, 34. 34 dividido para 5, 6. 6 vezes 5, 30. Para 34, 4. 4 não dá mais para dividir por 5. Em contas normais, a gente para por aqui. Mas nós não vamos parar. O que vai acontecer? Isso aqui é uma unidade. A gente vai transformar ela em decimal. Como que é isso? A gente vai colocar um zero aqui. E se a gente está falando de decimal, aqui também vai virar decimal. Então, vai entrar uma vírgula aqui. Então, ó, coloquei a vírgula aqui no quociente e coloquei o zero aqui. Agora, nós estamos falando em decimais. Não estamos falando mais em unidades, dezenas e centenas. Estamos falando em decimais. Então, ó, 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40 para 40, 0. Fechei a conta. Então, ó, 34 dividido para 5 dá 6,8. Então, ó, entrou a vírgula aí no nosso quociente. Então, vou dividir normalmente. Quando não der mais, vou colocar a vírgula e um zero para continuar dividindo. Depois, não coloco mais vírgula e depois não coloco mais zero. Caso precise, pode colocar. Mas aqui não coloca mais vírgula. Cada número só existe uma vírgula. A vírgula só entra uma vez. Tá legal? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, nós fazemos a nossa continha até dar um número menor que o dividendo. Colocamos a vírgula e o zero. E quando já começa com o número menor? Vamos ver o nosso exemplo aí. 4 dividido para 5. Então, ó, o 4 já é menor do que o 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente não colocava vírgula aqui, o zero aqui? A gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui não tem número nenhum. Então, o que a gente vai fazer? 0, vírgula. É a mesma coisa que a gente pensasse assim, ó. Quanto que é 4 dividido para 5? 4 dividido para 5 não é nem 1. Então, é o quê? É 0. Se não é 1, 1 já passa, então é 0. Então, ó, 4 dividido para 5, 0. Acabei a conta, porque não dá para dividir mais. Mas como que a gente continua? Coloca a vírgula e coloca o zero. 40 dividido para 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, 0. Então, ó, olha a nossa continha aí. Começou com um número menor. O que a gente precisou fazer? Colocar o zero ou vírgula na frente. E o zero aqui para continuar dividindo. Então, preste atenção aí que são continhas que vão pedir um pouquinho mais de atenção da gente. Se a gente já acha a divisão um pouquinho chata, a gente vai ter bastante dificuldade aqui. Mas é só a gente aí prestar atenção no que está fazendo. Quando ficar menor, a gente precisa colocar a vírgula e o zero. Vamos lá ver outro exemplo quando o número é menor. 2 dividido para 3. É menor, 2 dividido para 3, 0. 0 vezes 3, 0 para chegar a 2, 2. Coloquei o zero e coloquei a vírgula. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18, vai sobrar 2. Vou fechar a conta? Vou continuar colocando zero. 20 dividido para 3, 6. 6 dividido para 3, 18. Para chegar a 20, 2. Continuar colocando zero. Tá vendo que eu não coloco a vírgula. 20 dividido para 3, 6. 6 dividido para 3, 18, 20. Se vocês repararem, a gente vai ficar nisso aqui para sempre. Não chega no final. Então, a gente chama isso aqui de dízima periódica. Isso aqui vai repetir para o resto da vida. Essa continha que não tem fim. Vai dar 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 pro resto da vida. Então, apresento-lhes a dízima periódica. É uma divisão que não é exata, não tem fim. Ela vai embora pro resto da vida.
E vamos olhar aqui para o número que está se repetindo. Qual é a sequência que está se repetindo? É o 6. Então, a gente chama 6 de período. O nosso período é o 6. E como que a gente escreve isso aqui? A gente escreve assim, ó, 0,6 e tracinho em cima do 6. O que esse tracinho significa? Que o meu período é o 6, que ele se repete pro resto da vida. Então, toda vez que vocês verem esse tracinho em cima do número, é que é uma dízima periódica e esse número se repete até não dar mais. Se a gente ver aqui, ó, 0,12 e um tracinho em cima, o que esse 12 significa? Aqui, ó, 0,12, 12, 12, 12, até não dá mais. Então, esse tracinho significa a parte que se repete. Show de bola? Então, isso aqui é dízima periódica. Agora, vamos pensar nas frações passando para a forma decimal. Isso aí a gente já fez muito ano passado e já fez nesse ano. Como que a gente passa 3 décimos para a forma decimal? Coloco o 3 aqui, 1, 0, vai andar com a vírgula uma casa. Vai andar para frente aqui, 0,3. 37 décimos. Vai repetir o 37, a vírgula está no final, vai andar uma casa. 3,7. 412 sobre 100. Repete o 412, vai andar com a vírgula duas casas, porque tem dois zeros. 1, 2, 4,12. Então, isso aí é frações em forma decimal. Mas agora a gente já sabe dividir com números que dê número com vírgula. E o que a gente precisa entender? A fração é uma divisão. A gente está dividindo 3 por 10. A gente está dividindo 37 por 10. A gente está dividindo 412 por 100. Então, a fração é uma divisão. Então, a gente vai aprender a passar qualquer fração para forma decimal. Não só quando for 10, 100 ou 1000. Vamos lá ver o nosso exemplo. 7 sobre 2. A gente precisa passar essa fração para a forma decimal. O que é uma fração? Fração é uma divisão. Então, vamos lá. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2. 7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para chegar a 7, 1. O que a gente vai fazer agora? Vírgula, 0. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Fechei a conta. Então, quanto que é 7 meios em forma decimal? 3,5. O resultado da nossa divisão. 7 meios é igual a 7 dividido para 2, que é igual a 3,5. Então, quando tiver qualquer fração aí que não seja 10, 100 ou 1000, que é só andar com a vírgula, a gente vai ter que fazer essa divisãozinha aí. Vamos ver mais um exemplo. 5 nonos. Como que a gente passa aí para a forma decimal? Vamos dividir. 5 dividido para 9. 5 é menor que 9. Então, ó, 0, vírgula. O que eu vou botar aqui do lado do 5? 0. 50 dividido para 9. 5. 5 vezes 9, 45. Para chegar a 50, 5. Vou repetir. Vai dar 5. Vou repetir. Vai dar 5. Então, aqui deu uma dízima periódica. Vai dar 0,5 tracinho. O nosso período é o 5, que ele vai se repetir. Então, essa fração em forma decimal é 0,5. Agora, já vimos quando o quociente dá um número com vírgula, já vimos quando frações vão dar número com vírgulas. Agora, a gente vai fazer uma divisão que começa com o número com vírgulas. Vamos ver do que eu estou falando. 33,6 dividido, deixa eu ver aqui minha colinha, por 0,12. Caramba, como que a gente começa a fazer isso? Número com vírgula, com número com vírgula, aqui é decimal, aqui é centesimal. O que eu vou fazer? Só tem uma coisa para se fazer. Calma, não criamos cânico.
nós precisamos tirar essa vírgula. E como que a gente tira a vírgula? Multiplicando por 10, por 100 ou por 1000. A gente precisa tirar as duas vírgulas. E o que eu multiplicar aqui, eu preciso multiplicar aqui. Então, a gente vai olhar para os dois números e ver qual número tem mais casas depois da vírgula. Esse vai ter um número e esse vai ter dois números. Então, vamos olhar para esse. Porque quando eu tirar desse, com certeza eu tiro desse. Se aqui eu preciso andar com a vírgula duas casas, eu vou multiplicar por quanto? Por 100. 0,12 multiplicado por 100, eu vou andar com a vírgula quantas casas? Duas casas para frente. Então, vai ficar 12, ó. Uma, duas. A vírgula vai ficar aqui depois do 2. O zero aqui, à esquerda não precisa. Então, ó, 0,12 vezes 100 é igual a 12. E o que eu vou fazer com 3,6 aqui? Vou multiplicar por 100 também. 3,6 vezes 100. Quantas vezes eu vou ter que andar com a vírgula? Duas vezes. Uma, duas. Vou ter que completar com zero, ó. Uma, duas. Uma, duas. A vírgula tá aqui, ó. Então, ó, vai ficar 12 e vai ficar 360. Então, qual é a minha nova divisão aqui? 360 dividido por 12. Agora é só fazer continha normal e o resultado que der já está pronto. Não precisa mexer nele. Só precisamos tirar a vírgula dos números que eles nos dão. Lembrando, se eu multipliquei de um lado por 10, eu também vou multiplicar por 10 do outro. Se eu multiplicar por 100 aqui, eu vou multiplicar por 100 também. Ah, muito difícil essa ideia de multiplicar por 100, multiplicar por 10. Então, esquece isso. Quantas casas você andar de um lado é o número de casas que você vai andar do outro. Como assim, tia? Vamos olhar para o número original. 3,6 dividido por 0,12. Quantas casas eu preciso andar aqui para sair a vírgula? Uma, duas. Aí a vírgula vem aqui para trás, né? Então, ó, uma, duas. Vou tirar a vírgula e tirar o zero, porque não preciso colocar a vírgula zero. Então, já fiquei 12. Quantas casas eu andei aqui? Duas. Então, eu vou andar duas casas aqui. 1, 2. Vou preencher com zero e vou apagar a minha vírgula. Então, ó, 360 dividido por 12. Quantas casas eu andar com a vírgula de um lado, eu preciso andar do outro. Se eu andar mais casas aqui, preciso andar o mesmo número aqui. Se eu precisei andar aqui 4 casas, aqui eu vou andar 4 casas. Se eu andei 3 casas aqui, eu preciso andar 3 casas aqui. O importante é tirar a vírgula de todos os lados. Depois que eu tirei a vírgula, a continha de divisão, o que a gente já está cansado de fazer. Show? Então é isso, galerinha. Bastante coisa com número com vírgula aí para abalar nosso coração. Mas não fiquem nervosos, não é difícil. E na nossa live a gente vai fazer só exercícios aí pra gente ver que realmente não é um bicho de 7 cabeças, tá legal? Um beijo da tia, até a próxima.